a Maria já focou aqui na próxima questão, onde disseste que para ti o início do teu método era a criação do espaço, que era o mais difícil. Vocês podem nos explicar um pouco o método utilizado por vocês em processo de criação? É o que todos queremos saber, não? Sim? Por acaso, pensando neste último trabalho, no Árida, e por causa destas questões que estivemos a falar lá em cima também, estas questões da dramaturgia, da narrativa, não é? Das queixas do público, é dança, é teatro, e eu acho que muitas vezes tem a ver por onde é que nós começamos como criadores, não é? Ou como autores. E vou falar mais concretamente do Árida, que acho que é mais fácil para mim falar de um trabalho concreto. A dramaturgia e a narrativa está presente em tudo, não é? Quer seja dança, quer seja música, um concerto mesmo improvisado de jazz, não é? Tem que haver sempre uma dramaturgia. Não quer dizer que ela seja sempre óbvia ou transparente, às vezes é opaca, não é? Mas desde que seja específico para a pessoa que está a criar, acho eu, para a equipa, depois aquilo que vai emergindo, ou aquilo que vai dilatando, tem mais a ver com aquilo que o Tiago dizia, não é? Com esta ideia de até mesmo emoção, não é? Também falaste disso, não é? Essa ideia de emoção na dança contemporânea, não é? Isso, todas essas questões que envolvem muito a dança contemporânea hoje em dia. E lá está, eu acho que temos todos que nos acompanhar nisto, não é? Porque mesmo para nós, bailarinos criadores, é uma pesquisa que nós estamos a fazer, é uma exploração. Nós não vamos para palco a saber exatamente o que é que aquilo quer dizer e de onde é que aquilo vem, não é? Se calhar muitas vezes, eu acho que depois de ter criado o Árida, passado 1 ano ou 2, é que eu percebi o que é que eu estava a querer fazer no Árida, não é? Portanto, isto só para dizer que muitas vezes nós, quando criamos uma coisa, estamos estamos em pesquisa mesmo, estamos em investigação, estamos de corpo e alma num processo e muitas vezes não temos tempo para processar. Isto para dizer que às vezes esta distinção, as queixas do público, as nossas queixas, eu acho que somos um corpo só, digamos assim, e viajamos juntos. Parece um bocado poético, Tiago, mas acho que tu consegues acompanhar. É poético. E foi interessante que no Árida, talvez pela experiência dos trabalhos anteriores, eu começo sempre por temas específicos. Portanto, tinhas perguntado em relação a essa questão de como é que se começa, não é, o processo criativo. Para mim começa sempre com uma ideia bastante específica de alguma coisa que eu quero transmitir ao público. Agora, aquilo que eu quero transmitir nem sempre é claro, não é? Mas há uma ideia específica e no Árida foi interessante porque, ao contrário dos outros trabalhos, comecei a trabalhar com a minha desenhadora de luz. Começamos as duas a trabalhar, portanto eu tinha uma ideia muito específica sobre que espaço é que eu queria criar para os meus bailarinos, ou seja, queria que os meus bailarinos fossem envolvidos por uma natureza brutal e neste caso era aridez, desértico, quente, horizonte bastante lato, que tem um pouco a ver com estas paisagens nossas aqui no Algarve. Eu sou um bocadinho algarvia também, por isso é que digo nossas, não é? A questão do vento norte sempre arrasar a falésia e as árvores bem inclinaditas quando se começa a passar ali de Lagos para Sagres. Queria fazer uma homenagem a essa paisagem, a essa natureza e para mim sempre foi muito físico. Eu cresci miúda, os meus pais criaram-nos aqui, portanto estou muito ligada a essa fisicalidade. O vento norte a mim não me desnorteia. Pronto, faz parte um bocadinho do nosso alicerce. Enfim, podia continuar daqui para frente, mas agora vais tu. Só para dizer que essa questão da dramaturgia e da narrativa começou pela criação desse espaço, desse local árido, em que a luz era intensíssima, mais intensa do que esta, o som intenso também, o espaço bastante neutro, quase que o corpo está perdido como uma pedra, como uma rocha no meio da planície.
espaço, é isso? O primeiro ponto da tua criação é espaço, sempre. Okay? Não corpo. Os primeiros trabalhos começaram com Beckett e com Margaret Atwood. E depois foi mudando. As estratégias foram mudando. Então, no meu caso, há 3 pontos essenciais no meu processo de trabalho, que é o trabalho físico é muito intenso, e as minhas opções e as opções das pessoas com quem eu decido trabalhar, que há 2 fases. Há a fase em que eu durante 10 anos ensinei sem qualquer tipo de apoio económico, por minha decisão. Eu achei que precisei de 10 anos para ter uma identidade que depois me justifique um bom uso do dinheiro público. A partir do momento em que eu comecei a usar dinheiro público, eu fiz sempre uma coisa extraordinária neste país chamada audição. E nas minhas audições eu conheci pessoas extraordinárias vindas de diferentes sítios do país e, portanto, aí entrei noutra fase que ultrapassa a relação de amizade ou a relação de companheirismo. E o terceiro ponto, eu sou um colecionador com tendência de acumulador. Portanto, o meu trabalho, os meus objetos cénicos são todos ou recolhidos na rua ou oferecidos por famílias que abandonam casas, etc. Pronto, eu passado 10 anos voltei a ser aluno, depois em Bruxelas e em Berlim. Bruxelas como aluno, em Berlim fez um espetáculo, mas acompanhou. Então, em tipo tópicos, o meu primeiro espetáculo em Bruxelas, eu dancei durante 12 horas a Sagração da Primavera. Só para uma pessoa de cada vez. O público entrava e eu dançava só para essa pessoa num espaço que era 10 vezes este. Com um manifesto acerca de amor e de resistência dos marginais. E eu defendo como marginais todos aqueles que não pertenceram durante o tempo às redes da sociedade. E nesse processo, por exemplo, para mim foi muito importante caminhar compulsivamente, ir para o estúdio e depois de estar 3 horas a caminhar pelas cidades de Bruxelas, que é uma cidade, vou dizer esta frase, profundamente racista. Portanto, o que me acontece na vida passa para o palco, mas não é um puro trabalho biográfico. Depois das caminhadas eu ia para estúdio e expulsava tudo o que eu tinha visto, ou tudo o que eu tinha vivido. Como, por exemplo, ser empurrado por um polícia na rua. Depois dessas 12 horas, fiz uma caminhada a pé, de um campo de concentração em Berlim até à campa da Pina Bausch. E durante essa caminhada, as flechas alemãs, há muitas árvores gigantescas no chão, são muito intensas, muito belas, e depois isso passa, por exemplo, para a forma, passa para movimentos, passa para opções de figurinos. Durante a viagem, por exemplo, eu encontrei um casaco cor-de-rosa, então comecei a ganhar uma obsessão pela pantera cor-de-rosa que entrava em cena, porque em Bruxelas todos os sacos de lixo são cor-de-rosa e estás às 4 da manhã a ir para casa, mais tarde 6, e tens toda a cidade com coisas cor-de-rosa. Pronto, essa foi a segunda parte, eu origem um vídeo, e foi onde eu descobri que o que é para mim o amor, que hoje me perguntaste. Para mim o amor só resiste em estados de admiração. Tu podes apaixonar-te e amar profundamente uma pessoa absolutamente idiota e medíocre de caráter, mas as grandes relações são aquelas que são pautadas pela admiração eterna pela pessoa que nós decidimos que estar ao nosso lado para o resto da vida, o que isso possa significar. E depois acabei um espetáculo, depois de fazer uma audição em Lisboa. Foram 5 atores comigo, graças à produtora Tânia Guerreiro, que é uma mulher vanguardista neste país, que tem uma bolsa chamada, por exemplo, Self Mistake, para jovens criadores poderem simplesmente experimentar coisas, sem a obrigação de terem que fazer um espetáculo. E aí já estava focado na questão da resistência, porque na escola ensinam-nos muitas coisas, estatísticas. Há um livro agora que se chama Desobedecer, que diz: num país, num mundo, em que as pessoas continuam a ver a humanidade através de estatísticas frias, é uma obrigação humanista desobedecer. Portanto, eu não acredito em estatísticas, acredito em nomes. E esse último trabalho, por exemplo, foi muito influenciado por questões de afrofeminismo e pelos resistentes alemães que ninguém fala. Como Sophie School, ninguém te explica na escola quem é a Sophie School, é uma mulher de 21 anos que foi decapitada por fazer uma resistência pacífica.
ou os piratas alemães que se encontravam para ouvir jazz e dançar jazz. Tudo isto misturado com as pessoas que eu encontro. Por exemplo, se olhar para vocês, o que é que me pode inspirar para um trabalho? O chapéu dele, as flores, as riscas, aquele capacete. Estão a perceber? De repente é isto que eu levo para casa. E é assim que depois eu transformo em dramaturgia. Caos e acaso. Caos e acaso. E eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, mas venero o YouTube. Vocês podem pôr no YouTube tudo. Vocês têm, por exemplo, coisas do Fassbinder que só existem no YouTube. Com legendas em português, nem sequer DVDs há em Portugal. Portanto, só é burro quem quiser hoje em dia. Pouco informado, pronto, para ser mais delicado. Vocês falaram também em técnica, várias vezes nas duas primeiras questões em técnica. Todos sabemos que não existe uma técnica pré-definida na dança contemporânea, não é? Estamos a voltar ao princípio, aos primeiros tempos, aos primeiros tempos da civilização, aos tempos do ritual das celebrações à volta da fogueira, onde o corpo era livre. Será que estamos a voltar ao início? O Tiago há pouco falava também na situação do teatro, não é? O teatro grego que tinha a voz, tinha a dança, tinha tudo, não é? Será que estamos a voltar na dança? Estamos a voltar a um instintivo, mas a um instintivo guiado? Se é que me estou a fazer entender, não sei se foi claro. É uma boa pergunta. No meu caso, nos últimos 2 anos eu tenho dado bastantes aulas de técnica, de dança contemporânea e de composição, e é uma das perguntas que está sempre presente em nós, não é? Corpo docente. O que é técnica de dança? Falamos disto também da última vez. O que é, para que serve, que pessoas temos também nas nossas aulas, não é? Cada vez mais temos pessoas que nunca treinaram dança, não é? Eu quando comecei a estudar dança já tinha muitos anos de dança, não é? Quando entrei nas escolas mais formais, não é? Já tinha muitos anos de dança. Hoje em dia na Escola Superior de Dança, que é interessante também, temos pessoas que fizeram se calhar 6 mesinhos de dança para fazerem a audição na Escola Superior de Dança, não é? E isso é muito interessante. Já dou aulas há muito tempo, portanto já vi pessoas muito diferentes e é incrível porque às vezes tenho-me deparado sempre com isto, que parece um bocadinho poético e filosófico, mas eu acho que é verdade. Às vezes não importa tanto a prática que a pessoa tem, importa mais o foco que a pessoa tem. Eu acho que uma pessoa com foco consegue desenvolver bastante, não é? Desde que tenha professores à altura, não é? Muitas vezes o professor também castra, não é? E o nosso papel hoje em dia enquanto professor é muito importante. Temos que nos posicionar, não é? Nós não vamos lá para dizer coisas do alto das coisas, não é? Acho que é um trabalho muito grande de escuta da pessoa e de escuta também de perceber de onde é que a pessoa veio e o que é que a pessoa pretende, não é? Está lá para quê? E muitas vezes eu reparo que as minhas aulas é técnica, mas já estamos em criação, não é? Já criamos o ambiente, já criamos uma ideia, um conceito, não é? Eu sou incapaz de partir para uma frase, seja ela de qual for, se não houver um conceito por trás, se não houver uma raiva, ou uma paixão, ou uma why are we doing this? Porque para mim também é preciso, não é? Para mim enquanto teacher. Talvez, sim. Nós falamos nisso, eu e o Tiago por acaso falamos nisso, que é isso que neste momento nós precisamos, ou seja, que as coisas sejam tornadas mais humanas. Sem dúvida, mais humanas e também mais em relação umas com as outras, não é? Mais empatia. Mais em relação também com, por exemplo,
uma ideia básica, não é? Uma frase de chão. Pronto, muitas vezes as aulas de dança contemporânea hoje em dia começam pelo chão. É uma maneira de nós sentirmos a gravidade, não é? E a gravidade é extremamente importante para a dança. Só com gravidade é que podemos cair. Isso. E eu gosto sempre de, para já quando chegamos ao estúdio, não é? E normalmente às vezes nas escolas de dança os estúdios são bastante fechados e têm poucas janelas, e gosto sempre de perceber e de que os alunos percebam comigo onde é que estamos, onde é que está o norte, onde é que nasce o sol, onde é que se põe o sol, onde é que está o rio, onde é que está a montanha mais próxima. Preciso de ter essa construção geográfica. E pronto, dança para mim, coreografia também é um pouco isso, não é? Geografia, uma pessoa vai-se modificando ao longo da vida. Eu própria, enquanto professora, estou a lidar com pessoas muito mais novas do que eu, não é? E eu gosto de me localizar, gosto de os localizar, e gosto também de perceber porque é que estamos a fazer isto no chão, não é? Não é só para aquecer os ossos, não é só para olear. Gosto de lhes falar da história da dança também, não é? Gosto de falar das pessoas que para mim foram importantes referências. E a partir daí acho que eu e eles já crescemos mais em conjunto. E eles próprios depois também vão falando comigo sobre as suas referências, não é? Referências que eu não tenho. Hoje em dia as gerações são muito próximas, não é? Eu sinto muito próxima deles, mas às vezes percebo que há ali uns gaps incríveis, não é? De referências que vocês têm que eu não tenho. E então vou para casa estudar. Então estou eu em casa a estudar as vossas referências e estão os meus alunos a estudar as minhas referências, não é? E aí acho que há um caminho conjunto que se vai construindo. Pronto, fui por aqui, Rui. Não sei se era isto que querias. Eu acho que a técnica é importante como fase de treinamento. Eu acho que um espetáculo deve sempre superar a técnica. Tem que ir além da técnica. Eu acho que esse ir além da técnica, eu acho que um grande professor, para mim, é aquilo que eu tento ser, é alguém que é capaz, número 1, de não comparar os alunos, que é o maior erro. Eu digo sempre assim, por exemplo, Escola de Teatro e Cinema, eu digo sempre assim, não me importa se o teu talento é aqui e daquela pessoa, eu já nem acredito nisso, vamos usar logo para essa hipótese, mas estás aqui ou outro está aqui. Importa-me se esta pessoa tem muito talento, só até aqui, é inútil. Se a pessoa que está aqui, supostamente com menos capacidades, mais inseguranças, que é um grande monstro para mim desta geração, vai até aqui. Esta pessoa trabalhou, esta pessoa evoluiu, esta pessoa é artista. Porque há os artistas e há os funcionários da arte. São coisas completamente diferentes. Para mim, o artista é aquela pessoa que não precisa que o outro lhe diga o que ele é. Um ator pode nunca trabalhar na vida, mas aquela pessoa todos os dias ser a si próprio. Eu sou um ator, eu sou um bailarino, então essa pessoa é um bailarino. Não é o outro que define, não é o professor que define, não é uma nota que define, não é se fazemos parte do universo cool ou não. Em relação a essa ideia dos rituais, hoje na dança há muitos espetáculos que estão a voltar aí. Por exemplo, a Meg Stewart, no último espetáculo, ela tinha mesmo durante o espetáculo todo um xamã que ia com o pau santo pelo palco. Eles estavam-nos sempre a benzer. A Tânia até se sentiu mal, foi um sentido de humor. Por exemplo, fomos para certos coreógrafos brasileiros, que eu vi em Bruxelas e em Berlim. São pessoas que têm uma necessidade de um sítio mais ritualístico, porque aquela situação é tão insuportável, não é? Que, não sei se sabem que houve um presidente que quis proibir uma venda de livros porque havia um beijo gay, não sei se sabem essa história. E depois houve um youtuber que comprou 15 mil livros e distribuiu gratuitamente pela feira, pela Bienal do Livro no Brasil. Portanto, eu acho que vê-se muito, eu não sei o nome dele, que disparate, o que nós estamos a falar, que é um coreógrafo brasileiro que fez um espetáculo que eles estão sempre a correr. Não, é o outro. Não interessa, mas por exemplo, o trabalho dele é super intenso fisicamente, é muito ritualístico. E acho que as pessoas estão a voltar aí, porque eu acho que o divino na arte está a regressar. Porque a morte de Deus que Nietzsche fala não é a morte do Deus divino, é a morte do Deus inventado pelas instituições religiosas. São dois deuses completamente diferentes. O Deus que inventaram o opressor ou o Deus. Aconselho, vamos falar, acho que é importante,
falar sobre um homem que, se tiverem um dia, um tempo, comprem um livro para ler que é bonito, que é o José Tolentino Mendonça, que é um homem que é cardeal, fui corrigido há pouco, que é um homem que fala de desejo e de tesão como poucas pessoas falam. Portanto, as coisas são muito mais surpreendentes. O divino és tu, sou eu, é ela, somos nós aqui. Isto é divino. Existir é um ato divino. Desejar é um ato divino. Então, acho que a arte está a caminhar para esse sítio novamente. Para o sítio em que eu digo, eu quero estar contigo, partilhamos duas funções diferentes, eu estou no palco, pronto, é a minha profissão, a minha forma já na vida, mas estás aqui comigo. Então, o espectador é tão artista como o artista. Para mim, isso é concreto. Porque os espectadores muitas vezes dão-nos leituras que nós não conhecemos do espetáculo. E esses são os grandes espetáculos. É quando o espectador vê coisas que nós não vimos. Isto também é isto, incrível. Se calhar vou ler uma coisa que nunca tinha lido por causa de um espectador. A próxima pergunta leva-nos precisamente ao espectador, que é... eu tinha aqui colocado a questão de a dança ignora o público. Isto é, porque as propostas estéticas e dramatúrgicas da dança moderna não conseguem atrair o público. Não é? Muito do público queixa-se que não percebe os signos da dança contemporânea. Isto não é um circuito fechado, é assim, a dança não é demasiado hermética, é acusada por vezes de ser hermética, sim, até por alguns críticos de dança ser hermética, alguns espetáculos herméticos e também muito sem emoção. Alguns espetáculos têm demasiada técnica, demasiada metáfora e o público quer compreendê-los. As pessoas estavam habituados há 20 anos atrás ou 30 anos atrás provavelmente chegar a um teatro e ter ou seja, conhecer o texto de trás para a frente e de frente para trás. Nos clássicos, por exemplo, os clássicos, o balé clássico, a dança clássica, o Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, etc. As pessoas já entravam no teatro conhecendo esse espetáculo. Hoje em dia chegam a um palco e falando agora no espectador, pegando no público, não é? Que o público é tão artista como o artista que está em palco, mas por vezes esse público artista não compreende ou que não comunica com o palco. Porque muitas vezes, por exemplo, acontece folhas de sala que são incríveis, super inteligentes, e as pessoas criam uma expectativa de uma coisa que vão ver e que às vezes o que está no palco não acompanha a profundidade do que está lá. Eu acho, sinceramente, há uma coisa que o Pasolini disse que me como é que se diz? É um encontro com o espectador. Passaram tudo, pronto, está em livro. E os espectadores todos esmagaram o Pasolini. Disseram que horror, ninguém percebe nada do teu texto, ninguém percebe nada. E o Pasolini disse, eu sou um poeta que escrevo para poetas. Portanto, eu acho que nem o artista tem que ser submisso ao espectador, nem o espectador tem que ser submisso ao artista. É como uma história de amor. Se tu só seduzes, tu não consegues estar disponível para o ato de sedução. Se de repente o espectador simplesmente deixar-se seduzir e depois o seu interesse por aquilo também é uma energia de sedução para o palco. Eu acho que cria um movimento de interesse. Eu acho que, eu disse também, nós falámos um bocadinho antes, pronto, almoçámos, e a questão às vezes, por exemplo, eu sinto que os espectadores ficam mais resistentes, por exemplo, às vezes quando não há som. Mas uma emoção, uma luz, para mim é uma emoção em cena. Uma luz muito bem escolhida, muito bem trabalhada, muito detalhada. Já percebi que o trabalho tem muito a ver também com essa questão da luz. É uma emoção. Emoção não é só estados orgânicos, rir, chorar. Contemplar é uma emoção. O ato de contemplação artística. Há quadros que tu não consegues explicar porque é que te emocionam. Portanto, eu acho que às vezes as pessoas querem muito interpretar as coisas e ficam tão presas no tentar descobrir isto é porquê. Eu posso inventar uma dramaturgia, eu posso dizer que isto é o Hamlet, com uma grande dramaturgia, estamos aqui no teatro, eles vieram ver o casamento também porque está ali o cenário. Percebe? Eu posso inventar uma dramaturgia, pois o que importa é o que é que acontece.
Eu digo muito aos meus alunos, disse alunos, digo muito aos meus alunos, ok, tu tens o porquê que estás a fazer isto, mas isto é o quê? Porque o que o público vai ver é o quê? Eu quero lá saber da metáfora. No fundo, as pessoas veem uma pessoa a cair no chão, que está cheia de água, ao fundo há 50 árvores que caem do teto, as pessoas vão ver aquilo, não há metáfora. Há discurso aberto. Metáfora é uma coisa, discurso aberto é outra. Chama-se liberdade do espectador. E o artista também tem que ter essa liberdade. E depois também há processos conforme os lugares, também onde os espetáculos acontecem. Também isso é importante. Mas um bom espetáculo toca sempre. E pessoas não gostarem do espetáculo também não é mau. Pessoas que adoram, toda a gente adora um espetáculo, para mim está aí já um problema. Toda a gente gosta, portanto, há ali uma perpetuação do que existiu antes. Um espetáculo tem que ser uma ruptura. Um ator em cena, um bailarino tem que ser ruptura, tem que dar outra visão para além da visão política, psicológica, sociológica da humanidade. A arte tem que ter a sua própria visão, que é uma visão abstrata, poética, cómica, dramática, melodramática, conceptual, minimalista, exuberante. Cada um escolhe o que quiser. É interessante essa ideia, Tiago, a liberdade do espectador, não é? E a liberdade do artista, do criador. Se acreditam em alguma coisa em palco, não é? É nessa liberdade. E às vezes é uma questão interessante também no teu papel, não é, como programador, e para nós também essa questão surge muitas vezes. Nós próprios temos dificuldade em fazer chegar estes assuntos que nos movem, não é? E estas nossas queixas, estas dificuldades, não é bem queixas, não é? Estou a brincar um bocadinho com a palavra, mas estas nossas dificuldades também de chegar ao público. Não esquecendo que nós próprios também somos público, não é? Nós vemos muita coisa, Tiago, não é? E esta ideia de nós querermos ir ver alguma coisa ao teatro e querermos ver uma coisa que já sabemos o que é, ou queremos ver uma coisa que queremos compreender, também não sei bem, não é? Essa ideia de eu quero ver coisas que não compreendo, não é? Para aprender, ou para me sentir diferente, ou quero ver coisas que se calhar me surpreendem na minúcia. Como é que a pessoa faz isto, não é? Onde é que começa? Como é que o espetáculo começa? Começa com luz, começa sem luz, começa com som, começa sem som, porquê? Eu acho que ver coisas em palco hoje em dia é muito diferente de ir ao cinema, não é? Estamos com pessoas ao vivo, não é? Estamos com a vulnerabilidade ao vivo. Isso hoje em dia, na parafernália de gadgets, não é? Acaba por ser uma raridade. E se não houver de facto essa liberdade que tu falas, liberdade do público e a nossa liberdade, depois deixa de haver relação, não é? E agora, pensando às vezes nesta mediação dos espetáculos, quando nós vamos apresentar espetáculos a teatros, falo por mim, às vezes seria tão bom que houvesse muito tempo, não é, para nós podermos até termos estas conversas com um programador, não é, antes do espetáculo ir para a cena. Termos tempo com o programador para nos perguntar, então, o que é que se passa no teu trabalho, o que é que, não é, o que é que para ti é importante, não é? E às vezes a partir daqui nós encontramos pontos para também comunicarmos com o nosso público, porque nós não sabemos tudo, não é? Eu acho que isso é uma falta que temos em Portugal. Agora o Tiago no Porto, no Rivoli, não é? No Teatro Municipal de Porto, no último festival, nos Dias da Dança, não é? Ele teve lá houve um encontro com 89 programadores internacionais e muitos programadores portugueses também. E eu acho isso muito importante para os programadores nacionais, mas também para agentes culturais e também artistas. Isso realmente, só para completar, isso faz falta, esses encontros fazem falta, e o tempo, acima de tudo, é o tempo. Porque não sei se vocês sentem isso, ainda há pouco tu falavas nisso, é assim, hoje em dia tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. E nos teatros inclusive. Porquê? Porque é raro o espetáculo que tenha mais de 2, 3 dias de montagem e ensaios. É assim, se vocês querem aprimorar o espetáculo, a mim custa muito dizer isto, enquanto programador, mas isto é verdade. Porque antes está o outro e a seguir está o outro. Ou seja,
às vezes e com o público, exatamente, também fazem parte, mas pronto, mas o tempo realmente é algo que nos faz falta, cada vez mais. Eu acho que estamos na era, ao contrário do que muitos pensam, de não acelerar, mas sim abrandar. Sou um bocadinho mais crítica em relação à questão do programador, porque eu também acho que às vezes o artista que não corresponda àquilo que, por exemplo, que a programação europeia considera como agenda cultural, que agora está hipermarcada por conceitos de ativismo ou da apropriação de assuntos marginais como o universo queer, entre outros, eu acho que às vezes também há ali uma apropriação disso que se torna também uma moda. Eu tive a minha primeira crise como espectador de teatro em Bruxelas. Eu estava para uma capital, estreiam lá as coisas, vai ser... E eu comecei-me a aborrecer, porque comecei a perceber que as pessoas estavam-se a apropriar de uma coisa que não lhes pertencia, mas que ficava bem existir numa programação. Questões ligadas, ou por exemplo, lá em Bruxelas, questões ligadas ao clima. Claro, nós temos refletido sobre isto, mas sempre se refletiu. O Jean Genet sempre falou sobre questões queer. Sempre. Agora estou a traduzir textos do Jean Genet sobre os Panteras Negras, que foi um grupo norte-americano de defesa de direitos negros na América. O Jean Genet tem uma das frases mais violentas do mundo sobre essa questão, para mim, que ele diz que não consegue compreender como é que um americano branco consegue plantar uma árvore na América sem imaginar um corpo negro enforcado. É uma das frases mais fortes que eu já traduzi na vida, é esta. Portanto, o Genet é marginal, as coisas têm que se manter marginais. E às vezes o artista quer falar sobre flores, e tem o direito de falar sobre flores, não tem que falar sobre os assuntos queer só porque é bom para conseguir um sítio para fazer um espetáculo. Mas nós depois, os artistas comem, né? Pagam rendas. Às vezes em Portugal esquecem-se um bocado disso, mas esse outro tema deixamos para uns subterrâneos. Sim, subterrâneos da arte europeia. Martha Graham defendia a ideia de que o movimento nunca mente. Esta é uma das... É assim, já agora completo, eu há pouco dizia que quando vou ver um espetáculo de dança eu não quero, eu não estou preocupado com as metáforas ou como é que um bailarino executa determinada função no palco. Eu interessa-me mais a emoção e percorrer através da emoção o espetáculo, mas isto é a minha perspectiva, percorrer através da emoção e do movimento, ou seja, da emoção que me causa aquele movimento, não é? E a sequência de movimentos até ao final. Para mim isso é mais importante, e depois chegar ao final e dizer assim, ok, isto foi genuíno, isto atingia-me, e não ao contrário. Pronto, o movimento nunca mente. É interessante, às vezes o problema é quando nós queremos que o movimento minta, não é? Enfim, há muita coisa a dizer sobre isso, não é? Eu acho que essa frase, pronto, estou-me a reportar agora outra vez quando estou em aulas com os meus alunos ou quando eu própria estou em estúdio, e é uma frase complicada, é uma frase que nos persegue, não é? Movement never lies, your body never lies. Tem muito a ver com essa ideia de nós, quando vamos ver um espetáculo de dança e vemos o corpo ali ao vivo, não é só o corpo, não é uma humanidade, não é? Além da personalidade temos uma história, uma reverberação também da nossa sociedade. Eu acho que hoje em dia estamos cada vez mais vulneráveis, não é? Ao mesmo tempo que também estamos cada vez mais equipados, acho que também estamos cada vez mais vulneráveis. Será que ainda sabemos sentar ao pé de alguém e conversar com alguém, sem estar a roer as unhas ou nos gadgets? Ou estamos mais sem informação? Ou será que estamos mais sem informação? Informação sem dúvida, informação sem dúvida. Ao ponto de nós não comunicarmos, não
Ou ao ponto, se calhar, de nos irmos fechando ou de deixarmos de ser espontâneos, não é? É engraçado isto da dança, faz-me sempre lembrar um pouquinho o Jonathan Burrows também. Não sei se estão a ver o senhor que trabalha com o seu músico. Eles começaram os dois a trabalhar, o Jonathan Burrows e o Matteo. Um dia o Jonathan pensou, vamos fazer uma peça, porque era interessante esta ideia de posso fazer uma peça, vamos fazer uma peça. Então não tinham um espaço, é um coreógrafo inglês. Não tinham espaço e juntaram-se na cozinha dele. Em Inglaterra as casas são muito pequenas, há pouco espaço, na Holanda também. Então a cozinha era muito pequenina. Eles começaram, ele era coreógrafo, o colega era músico, não é? E começaram na cozinha. A cozinha tinha pouco espaço e eles tiveram que se sentar, não é? Pronto, e a peça começou a partir daí, de both sitting duet. Exato, também começaram. Começou um espetáculo. Não, porque as casas são grandes em Lisboa, mas não havia estúdios. Porque as casas são grandes em Lisboa, não há dinheiro para rendas e coisas assim, não é? E o Jonathan fala sempre disto. Uma vez eu entrevistei-o e ele fala sempre disto. It's horrible what we do. É horrível aquilo que fazemos. Então nós vamos para palco dançar, não é? E as pessoas estão sentadas a ver. Makes no sense, não é? Porque a dança é esta it never lies, não é? É esta relação. Claro que ele diz isto um bocadinho também para nos desafiar, não é? Mas ele diz isso. Então, de repente, vamos dançar e o público está sentado. Há alguma coisa aqui nesta relação que não funciona, não é? Porquê é que o público tem que estar sentado quando vai ver dança, não é? E agora, que dança é que nós falamos? E será dança ou será coreografia, não é? Bem, juntei mais perguntas à tua Graham. Eu associo essa frase da Martha Graham. Ela tem uma ideia que ela diz que o corpo consegue expressar e dizer coisas que as palavras não conseguem. Eu acho que esta é a base de um grande intérprete. É a pessoa que toda a vida que transporta consigo algo de verdadeiramente impronunciável. E é isso, é esse estado inominável, esse sítio perturbador, perverso, belo, poético, é isso que faz com que se origine obsessões que criam a personalidade de um grande intérprete. As pessoas podem ser tecnicamente excepcionais, super apelativas, fazem tudo bem, mas não tiverem personalidade, boring. O intérprete tem que ter a coragem de ser pessoal. Tem que ter a coragem de ter o seu universo. Eu acho que a Martha Graham fala sobre os grandes estados emocionais e isso só o corpo transmite. O corpo é a potência de desejo. Portanto, se há desejo, há alguma coisa que pode levar a uma revolução. As palavras muitas vezes aniquilam o desejo porque criam significados. E no estado amoroso, por exemplo, as palavras muitas vezes fazem com que se origine o vencedor, aquele que diz que não, o que diz que sim, os aborrecidos jogos de poder no amor. Bem, vocês responderam bem. Eu poderia continuar aqui com mais questões. Tu colocaste algumas questões, mas como o tempo urge, poderemos passar à próxima questão e pode ser que o público depois, o nosso querido e caro público, tenha questões depois, algumas questões relacionadas com esta última. Agora passamos para algo completamente diferente, que é, isso é uma coisa que todos nós notamos, agentes culturais, que é as produtoras, hoje em dia as produtoras, precisamente as produtoras independentes, não têm orçamento, não têm budget para fazer circular os seus artistas pelo território nacional. E só falo nacional, porque até deveria ser internacional. Mas não tem sequer para fazer circular pela rede, uma rede enorme. Temos uma rede enorme neste momento de teatros municipais, em todo o país. Só aqui no Algarve deveremos ter para aí uns 6 teatros municipais, 7 teatros municipais, Vila Real de Santo António, Lagos, Lagoa, Faro, etc.
mas realmente a maior parte dos trabalhos não chega aqui, ou seja, anda num circuito Lisboa-Porto, Porto-Lisboa. E as produtoras não têm capacidade, e os teatros muitas vezes também não têm capacidade financeira nem de logística para acolher grande parte desses projetos. Será que esta lei, a lei número 81, que foi aprovada agora no dia 2 de setembro, salvo erro, que é a lei da criação da rede de teatros e cineteatros, irá ajudar os artistas essa rede implica mais financiamento. Todos os teatros que aderirem e que forem aceitos, é claro, que a sua candidatura seja aceite, vai ter mais orçamento para programar e são obrigados mesmo a fazer a efetuar essa circulação de artistas por todo pelo território nacional. Mas também já acontece. Eu não diria mais autonomia, assim, provavelmente um teatro que não tenha um orçamento muito grande, não é? Terá mais oportunidade de ter, por exemplo, há teatros aqui no Algarve que não têm um orçamento muito grande, não é? Estes teatros podem ter esses artistas também. Eu acho que isso é benéfico para os dois lados, é benéfico para os teatros e é benéfico para os artistas também. Sinceramente, vocês acham que a Lei 81 será uma grande solução ou uma solução só no imediato? Uma tentativa. Mas há uma coisa que também é importante dizer, que numa candidatura para o Ministério da Cultura, EGEAC, etc., se um espetáculo estrear fora de Lisboa, tem sempre muito mais pontuação. Isto é uma coisa concreta. Eu acho que tem que haver essa circulação, porque às vezes acontece, estás 2 meses a ensaiar porque é o dinheiro que o dinheiro permite, estás 1 ano ou 2 a pensar naquele espetáculo, e depois fazes 3, 4 vezes e acabou. E depois há uma ideia que eu acho profundamente preconceituosa, que é, mas esse espetáculo não vai funcionar naquela terra mais pequena. Quem é que disse? As pessoas não viram? Ninguém sabe se vai funcionar ou não vai funcionar. Portanto, eu acho que tudo que incentivar a circulação, claro que vamos acreditar que toda essa escolha vai ser pautada com inteligência e não por amiguismos, acreditando nesse lugar do mundo, eu acho que tem tudo a ver. Porque há teatros lindos. Quando eu cheguei aqui, hoje, incrível, este teatro é gigante, caminham um bocadinho, estão ao pé de uma paisagem lindíssima. Tem um sítio que eu acho, agora também estou a ler Jangenei a traduzir, ao pé de uma prisão, quer dizer, é fortíssimo. Este teatro, 3 horas à volta deste teatro, já consegui falar sobre 5 grandes espetáculos que se podia acontecer aqui, só desta paisagem. Imaginem. Há uma movida, mas há movida, quando eu fiquei de boca aberta. Há vida aqui. Não é tão cega como as pessoas também pensam lá em Lisboa. É muito mais... Mas é verdade, ou seja, eu acho que estes sítios têm, às vezes, até condições que depois não são usadas. Eu não acho nada mal um programador ter que equilibrar um espetáculo dito, vamos usar uma palavra, mais comercial, para captar mais dinheiro, e depois algo que tem menos público, aparentemente, até o público queria começar a ir ver. A Cristina Bessa Luís, que é uma das minhas mulheres que eu mais amo portuguesas, foi diretora do Teatro Nacional, foi absolutamente criticada porque teve 3 anos o Filipe Laféria a fazer o Passa por Mim no Recio. Mas ninguém fala, agora vou ter um momento, só um parênteses, ninguém fala que o Filipe Laféria nos anos 70 masturbava-se em cena a fazer Pasolini. O Filipe Laféria foi das poucas pessoas em Portugal que fez Mishima. Então as pessoas depois mudam, a vida muda, transformou-se noutra coisa. Mas eu acho que a própria programação teve que procurar esse equilíbrio também de dinheiro, de vai e vem. Sim, eu acho que os programadores, e assim aqui no teatro, tanto eu como o Gil, temos esse cuidado. É assim, eu acho que aqui tanto temos espetáculos mainstream, tem que ser, é assim, os grandes públicos, as grandes massas também têm necessidade de ter esses espetáculos, não haver só esses espetáculos em Lisboa e no Porto, mas também aqui, e ao mesmo tempo contrapomos com os espetáculos que para mim são os verdadeiros espetáculos, pronto, a essência das artes performativas, que são os espetáculos mais, que alguns chamam mais de vanguarda,
epá, e de mais difícil, entre aspas, acesso, porque o público também é um bocadinho, eu acho que o público é um bocadinho preguiçoso, muito sinceramente, às vezes também não quer saber mais, quer o imediato. E assim, nós temos aqui espetáculos de stand-up, estás testemunha, não é? Temos espetáculos de stand-up que estão esgotadíssimos, não é? Temos espetáculos, o teatro, por exemplo, teatro que temos aí, o teatro mais, sem ser teatro clássico, temos aí um teatro, aqueles teatros de textos de pacotilha, como o José Pedro Gomes, e etc., epá, que estão cheios, mas aquilo não tem sumo. É assim, os outros espetáculos é que vão fazer as pessoas pensarem e beliscarem-se e morderem-se. Será que isto aconteceu? São os outros espetáculos que vão fazer as pessoas também colocar em causa. E isto é muito importante. E será que é? Epá, isto mexeu comigo, mas eu não consigo explicar porquê. Isso acho que é um cuidado que todos os programadores devem ter. Fazer esse equilíbrio. Mas não ser também só de teatro para grandes massas e o teatro mais de vanguarda, não é? Tem que haver um equilíbrio, isso claro que sim, Só adicionar uma coisa que é importante para nós, eu não sei se o público está tão atento a isso, mas a questão quando os trabalhos só crescem e só conseguem comunicar e dialogar melhor com o público quando rodam. Não é? Quando são efetivamente colocados em cena. Portanto, tudo o que for feito para que os trabalhos circulem é mesmo importante, eu diria fundamental para o tecido artístico português, porque às vezes há peças, como o Tiago diz, não é? Que são apoiadas pela DG Artes, pela Gulbenkian, não é? pelas grandes, mas depois não conseguem circular. E não conseguem circular também, isto é uma coisa que eu acho que todos nós temos que pensar. Às vezes não é só nós não conseguirmos chegar ao público, mas lá está o tempo, porque às vezes para estes espetáculos talvez menos mainstream é necessário haver um bocadinho de tempo, é necessário haver um pacotinho de tempo. Imagina numa cidade como Faro, não é? Com universidades, escolas e etc., porque não às vezes convidar o coreógrafo ou o encenador para vir um pouquinho, um dia antes de apresentar o espetáculo, para poder, imagina, ir à faculdade e falar com os alunos de estudos artísticos, imagina, não é? Às vezes há pequenas iniciativas que se podem ter que enriquecem também o próprio léxico do criador, não é? E enriquece mesmo a própria articulação com... Eu tenho pena que as pessoas, por exemplo, há grandes atores que as pessoas associam às telenovelas, como a Maria João Luís, que é uma atriz inacreditável, o José Raposo, José Pedro Gomes, excepcional. Eu vi o José Raposo a fazer Macbeth no Caixo Dré, na altura, quando aquilo era uma zona de prostituição e de bares de alterne, com a Mónica Calha. Essas pessoas, para mim também é interessante pôr essas pessoas a fazerem nestes lugares em que elas vêm ver espetáculos, porque são pessoas ligadas à telenovela, mas de repente verem uma Maria João Albeiro, que vai fazer comigo uma Marlene Dietrich. E de repente é outra coisa. Portanto, eu acho que também se podia fazer isso. Um teatro dentro do país para dar um dinheiro para uma estreia em que, sei lá, Maria João Abreu faz a Lady Macbeth. E as pessoas vão ver porque é Maria João Abreu e de repente estão em contato com Shakespeare. Tentar que o espetáculo se torne fácil é o maior erro de um encenador e de um artista e de um coreógrafo. Quando as pessoas entram em pânico, aquilo tem que ser fácil, eles vão perceber. Clichê, 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 clichê. Só queria adicionar uma coisinha àquilo que eu disse, que eu não sou muito a favor desta ideia que está muito em voga também hoje em dia de termos que, como é que é? Temos que ser pedagógicos com o público. Mas eu acho isso contra... A luz é suave... ainda falta de... mas quem quiser fazer perguntas, exatamente, começa pela... Eu vou pedir para falarem pelo microfone, porque isto está a ser gravado, está bem? Olá, eu sou a Joana e tenho uma pergunta muito concreta que tem a ver com esta situação da circulação. Porque eu acredito profundamente que há dinheiro, está mal gerido. Há falta de política cultural, em alguns casos,
porque senão não havia municípios a programar com outra visão. Não se calhar a visão que estamos aqui a tentar perceber que existe no século XXI, mas com outra. Portanto, eu acho que há dinheiro, eu acho que é muitas vezes mal gerido e com uma visão diferente daquela que se calhar alguns de nós gostaríamos. O que eu pergunto e o que me choca às vezes um bocado é porque é que os artistas estão tão virados uns contra os outros às vezes, porque é que competem tanto. Eu sei que pronto, há subsídios para ganhar, etc., mas eu penso que a comunidade artística ainda está um bocadinho fechada sobre si próprio. E então, por um lado, é muito bom ver quando há este tipo de encontros, não é? Em que podemos falar e onde há pessoas de várias profissões também. Só que, de facto, às vezes eu acho que a comunidade artística fecha-se sobre si própria e as pessoas não conversam. E eu acho que a partir do diálogo se pode chegar mais longe. Acho que a mediação é muito importante. Portanto, aqui, eu sei que estou a misturar muitas questões, mas no fundo só me apetece dizer que eu acho que é possível as pessoas, através do diálogo, portanto, reclamarem as políticas a que temos direito. E às vezes há tentativas, mas depois não há continuidade. Claro que a rede dos cineteatros é muito importante, mas há 1000 redes neste país, como todos sabemos, e portanto às vezes há um problema de continuidade também no país. E queria que comentassem, se fosse possível, um bocadinho isto, de estarmos fechados sobre o nosso trabalho. Em primeiro lugar, fico muito feliz, e não estava a dizer isso, tu dizeres que há dinheiro, porque eu estava a dizer hoje no almoço que a minha geração foi convencida que não havia dinheiro. Porquê? Para os mesmos continuarem a ficar com o dinheiro. Portanto, se tu crias um mito, não há dinheiro, tu não vais concorrer, vais sempre perder, nunca ganhas à primeira, porque é que vais tentar, não vale a pena concorrer, se não conseguiste uma coprodução. Então cria-se esses mitos, e portanto acho que alguém que tenha o pensamento que começou com essa frase, já vai, espero que tu, que vais ser o futuro, já... Na verdade, vais criar outro momento. Eu acho que a relação desse fechamento, às vezes é mais exagerado do que é na verdade, digo-te. Mas o que acontece é que as pessoas, como há tão pouco, as pessoas querem muito. Então, como querem muito que aquilo seja para elas, acabam por entrar em pequenas inimizades ou jogos de vaidade que são absolutamente inúteis. Porque... Vou dizer isto. Porque um país que encenadores devem ser, coreógrafos devem ser diferentes. Se tu começas a ver de repente um conjunto de pessoas todas a fazer a mesma coisa, alguma coisa está errada. Porquê? Porque funciona para aquela pessoa que conseguiu a grande coprodução, funcionou. Percebes? Lá em Bruxelas dava-me um ódio quando diziam que o meu espetáculo ia ser engraçado, por exemplo. Porque é cool em Bruxelas ser engraçado. Tem que haver... Estás a falar, sei lá, sobre refugiados, mas é engraçado, depois o Rei Leão, percebes? Pá, mata-te a seguir. Estou brincando, não ninguém se mata. Mas tipo, estão a perceber? Não, para com o Rei Leão. Eu adoro o Rei Leão, atenção. Por favor, Pantera Cor-de-Rosa forever. Mas tipo, não faz sentido. Não estás a ser engraçado, estás a ser... estás a fugir ao tom. Não é também fazer o dramalhão, não é? O texto do refugiado, tudo ali sempre. Não, também não acho isso. Mas acho que as pessoas têm um pavor de... A profissão, não é porque não acredito, o ser artista é tão difícil e que as pessoas também acham que o artista que sofre, que tem dificuldades, é que é o grande artista. E isso também acho que às vezes é um preconceito. Até eu acho que essa inimizade vem do pouco. Vem das pessoas quererem sim, Ganhares um quadrianual significa 4 anos em que tu de certeza absoluta não vais chegar ao dia 9 sem dinheiro para pagar a tua renda. Um bocadinho, o que eu gostava mesmo de perceber é porque é que ontem eu fui, por exemplo, a um encontro onde estavam programadores, não só nacionais, e aparecem 3 artistas. Eu para mim acho isto estranhíssimo. Eu que também já fui artista e que sou produtora e etc, trabalho nas 2 áreas, da criação e da produção, porque é que quando há oportunidades aparecem 2 ou 3 artistas no Espaço Alcântara? Quer dizer, eu acho estranhíssimo. Estava o André Teodósio, o João dos Santos Martins, a Raquel André, ponto final. E não foi representativo da comunidade artística mesmo. Foi à tarde. Pois, mas há aqui qualquer coisa que não está certo, não sei. A questão é que muitas vezes os artistas ficam com pudor de ser lambotas. Ficam com o pudor de achar que se aparecer ali vai dar problema. Percebes? Imagina, a minha escola em Bruxelas não era incrível, não era. Mas eu era um português
desconhecido. Ninguém sabia, puta ideia quem eu era, aquela sabia da autoria, aquela sabia se eu fiz o que eu fiz. E eu fui chamado a uma reunião no teatro, que é o KVS Theatre, que equivale a um teatro nacional, à Culturgest. E eu estive no palco principal durante uma semana com 5 técnicos, porque eles ouviram-me falar. Ninguém em Portugal ia pôr num palco principal do São Luís um aluno de mestrado desconhecido. Ninguém. E tem a ver com essa mentalidade, percebes, do pequeno poder. Lá é assim, queres falar com a Max Stewart, tens aqui o telefone, não é? Ai, que horror. Cá não, Rogério de Carvalho, tenho vergonha. Vou parecer que parece que eu quero emprego, parece que eu quero ser programado. Eu fujo programadores. Tenho sempre o pavor de parecer... Eu estou a dizer honesto aqui. Tenho o pavor de parecer que... No teu caso não fugi, mas estava... Tenho, por exemplo, sei lá, o Francisco Frazão, que é um ser humano que eu adoro, que escreveu para os Artistas Unidos, etc. O Mark Putter, nada contra. O Tiago Rodrigues, nada contra, mas... Tenho sempre o pavor de parecer que eu estou, sabe? Aquela coisa, parece que estou a querer aqui a ser simpático, porque o que é que tu me programas? É que é tão saloio. Abertura de Dona Maria, ponto. Não vou dizer mais nada. Acho que é uma coisa interessante na tua pergunta que tem um pouco a ver também com uma característica da personalidade portuguesa. E tens razão. Nós não nos juntamos muito, não temos essa cultura. E acho que tem mesmo a ver com o passado cultural. Pronto, se nos relacionarmos com o passado cultural da França, por exemplo, não é? Realmente não temos essa cultura, acho que para lá caminhamos, mas eu penso da experiência que tenho, que tem a ver com uma personalidade social, pronto, com uma característica muito nossa, mas acho que vamos caminhando para lá. Outra coisa também relacionada com esse assunto que tu dizes, de facto, nós para sobrevivermos temos que trabalhar muito. Portanto, à tarde, um encontro desses à tarde, everyone is going to be busy. Outra coisa que tu disseste, Tiago, que eu também acho que é relevante hoje em dia, na Europa toda, eu acho que a figura do curador, do programador, está assim bastante insuflada, não é? Às vezes, claro, só para fechar. Depois uma coisa que tu disseste, Tiago, com a qual eu não me relaciono porque não tive essa experiência, mas percebo essa experiência. Eu, quando comecei a trabalhar em Portugal como coreógrafa, ninguém me conhecia, não tinha feito nada, não é? Comecei a fazer o meu primeiro trabalho também sem apoio, porque queria estar livre, não é? Queria fazer o meu trabalho sem ter apoio de nada, nem de ninguém, e só depois, quando o trabalho ficou feito, é que fui pedir apoio. Comecei com os teatros municipais e depois pedi apoio financeiro. Depois disso, as 2 vezes que concorri à Gulbenkian e depois os trabalhos que concorri também à DG Artes, ninguém me conhecia na mesma e consegui apoio. Portanto, uma pessoa tem que saber também acreditar em si, não é? Acreditar em si, nas suas ideias. E outra coisa que tu falaste também, que o Tiago também fala, já te passo a palavra, Rui, esta questão da moda é uma coisa que às vezes nos cega. E é importante nós, como criadores, não é, e programadores, não ficarmos todos cegados ao mesmo tempo pela moda, porque senão vais aos teatros municipais todo o país, não é? Do país de norte a sul, e vês sempre os mesmos tipos de linguagens, não é? Olá, o meu nome é Bonnie, é prazer. A minha questão vai ali no seguimento do que a Joana disse, que é quando existem encontros entre bailarinos, coreógrafos, programadores, curadores, whatever. Eu acho que eu normalmente nunca costumo vir, sou um desses artistas que se fecham um bocado sobre si mesmos, mas porque nós infelizmente temos de trabalhar e não temos, infelizmente, os artistas algarvios, principalmente, e bailarinos algarvios, não têm o privilégio de poder dizer, ok, a minha agenda vai ser, aqui há um encontro, bem, não vou trabalhar para ir ao encontro. E eu acho que aí é que está o grande gap, o grande buraco. E este buraco eu acho que é transcendente, que é transversal em todas as áreas da nossa vida portuguesa. Este gap tem a ver com o mérito versus privilégios de acesso, pessoas têm privilégio de acesso, versus
o ego que os artistas vão ganhando ao longo do tempo. O ego é uma coisa que eu acho que os bailarinos deviam falar bastante. Eu vim aqui a este encontro para tentar perceber também, como bailarino, o que é que eu posso fazer de melhor. E então há certas coisas que ficaram aqui, na minha ótica, ficam por falar. Os sacrifícios que nós fazemos ao longo do tempo como bailarinos. Será que esses sacrifícios, quando nós chegamos aos 35 anos, que estamos quase a terminar a nossa carreira, estamos a entrar na fase descendente de carreira, descendente, digamos, do ponto de vista de darem as oportunidades em palco, se calhar de apostarem a DGR Artes, apostar em nós, com 35 anos, cá no Algarve, ou mesmo em Lisboa, e se calhar se já não há um vício nas atribuições dos orçamentos ou do dinheiro que temos, não é? E depois, em último, para rematar, eu acho que nós bailarinos somos muito egoístas uns com os outros. E isto aqui eu vou dizer isto num simples ponto. Nós temos bailarinos de primeira e bailarinos de segunda. Os bailarinos em França são profissionais, ponto. Não é, sou profissional porque sou da área clássica. Nós, na lei em Portugal, os bailarinos profissionais são os bailarinos da área clássica. Isto é algo que é inadmissível a meu ponto de vista. Num país que digamos que é um país que nós temos o direito garantido, né? Um país de direito, e democrático, isto é inadmissível. Mas se calhar só sou eu que vejo isso. Mas eu acho que isto é o grande problema. Nós, enquanto não corrigirmos esta injustiça, nós não poderemos ter a moral de Nietzsche, para tentarmos transmitir alguma coisa que nós deveríamos fazer. E eu acho que outra das coisas que é como é que eu ia dizer isto? Que é um dever das autarquias, dos programadores, dos curadores, de toda a gente, é esta. Como é que eu vou apresentar coisas novas? Da mesma forma que eu, como bailarino ou artista, para apresentar como coisas novas, ou advogado, ou whatever, para fazer uma estratégia num tribunal, para defender um caso, para amanhã apresentar um projeto, uma maquete de um cineteatro, para tudo isto eu tenho de investigar e pesquisar. Porque é que nós, na arte, quem está responsável por, e daí eu perceber o insuflável, o insuflamento, ou seja, há uma cadeira do poder, sentam-se na cadeira do poder e ninguém sai da cadeira, se levanta da cadeira do poder e vai à janela ver o que é que se passa. Eu queria que vocês falassem um bocado sobre isto. Eu acho que, por exemplo, eu vou achar o que eu quiser. Brincar. Eu nunca percebi porque é que não são os programadores ou assistentes de programadores, por exemplo, a irem ver todos os espetáculos. O programador às vezes não tem tempo, tem muita coisa para fazer, mas ter assistentes para ir ver todos os espetáculos, a procurarem porque é que é o artista sempre que tem que ir marcar a reunião, porque é que, claro que acho que quando nos teatros nacionais e afins, quando esses teatros, digamos assim, mais... Quando vão para o poder, gostam de sempre conhecer dão entrevistas a toda a gente, mas depois, na verdade, não programam nem 30% do que disseram. Deixa-me só dizer-te uma coisa aí. Às vezes não é possível fazer isso por uma questão... Nem todos os teatros têm, para já, uma questão de verba. Às vezes não se sai assim. Eu gostava, e todos nós gostávamos, de percorrer a Europa toda a ver os festivais, todos que há ao Avignon, ir a Avignon, ir a frequentar... Ir também ao Porto, ir a Lisboa, ir a todo lado. Mas às vezes é impossível a nível de orçamento e a nível de tempo também. Porque nem todas as realidades são... Mas tu tens de comunicar, há uma questão hoje em dia, que é a máquina de produção que existe. É assim, muitas vezes, quem chega, como os programadores não têm possibilidade de ir a todo lado, quem chega são os que têm uma máquina de produção montada. E alguém muito competente, por exemplo, tu falaste há pouco na Tânia, que é muito competente e sabe mostrar os espetáculos das produções independentes. E sabe defender o artista. Isto é cada vez mais necessário.
tu tens que mostrar. É assim, porque podes estar no meio... Mas eu estava a falar agora no sentido mais local. Sim. Por exemplo, claro que ir a Avignon, etc. É claro que envolve mais dinheiro. Por exemplo, eu de repente imagino... eu morei numa cidade, supostamente eles chamam orgulhosamente Hollywood da dança. E eu perguntei assim, onde é que estava o underground em Bruxelas? Ele existe. Onde? Claro, se vais para a escola de Andrés Kishmarker, para a parte, se és um aluno incrível, vais sair de lá e o Kai Theater quase certeza que vai programar. Porque tem a ver com o ciclo de... ou seja, a escola de Andrés Kishmarker dá-te a etiqueta de que tu és incrível. E aquele teatro vai apanhar. Agora, eu acho que tem que haver um espírito de curiosidade. Eu acho que o programador... que é uma coisa que eu um dia confesso que gostava de ser, eu acho que o programador tem que ter um espírito muito forte de curiosidade. Por exemplo, uma coisa que não é em Portugal, cá em Berlim, e em Bruxelas também há, que não sei se havia na Holanda, que são os olheiros, que tomam no futebol, os olheiros. Há sempre o gajo de Antuérpia que está a ver quem é que é a nova cena pelo programar, porque eu é que descobri a nova cena de Bruxelas. Também depois há problemas, depois ficas no problema do ator agradecido, que eu acho que há muito em Portugal, que é o ator agradecido. Obrigado por teres-me dado este dinheiro, amém. Muito obrigado. Consigo pagar-te um mês de ordenado, mas temos todos de trabalhar à mesma. Enquanto temos ensaios a partir das 7, porque o resto está a ECs, ou dá aulas nos colégios, ou dá a GESI. É real isto. Ainda não há... Imagina, eu acho que um teatro nacional deveria sempre ter audições, todos os anos. Eu adoro ter os estagiários. Vai ver, para que uma pessoa de 55 anos não pode trabalhar no Dona Maria com 55 anos? Acho que vai haver uma... E em relação à idade dos bailarinos, eu pessoalmente, quanto mais velhos ficam, mais fascínio eu tenho. E ver bailarinos da Pina Bausch a dançar é monstruoso. O novo espetáculo do Francisco Camacho é um espetáculo criado só com bailarinos com mais de 60 anos. Acho que vai ser belíssimo. Nós quando conhecemos, felizmente, alguns de nós, eu acho que não mudamos nada, continuamos inúteis. Tipo, mas eu acho fascinante eu acho mesmo fascinante alguém que opta. Nós não chegamos, há muitos bailarinos que caem, tipo, não posso ser mais bailarino porque eu não tenho forma, não há continuidade. Ou seja, eu conheço muitos, mas tipo, de cada 100, 80. Ou mais. Isto é grave o que eu estou a falar. É a minha que eu tenho 35 anos, vai fazer 36. Eu acho que vocês também conhecem muitos, não é? Tipo, nós fomos. Mas eu acho que... Achei interessantíssimo a tua gestualidade de bailarino. Acho que as perguntas que estás a colocar são excepcionais. E agora fiquei com vontade só de te perguntar, porquê é que danças? What is it? What is it? Porque eu estou a ver-te falar e estou a perceber porquê, mas se calhar é nessa questão. Eu não desisti da dança porque eu nasci para dançar. Porque eu decidi e decidiram que eu nasci para dançar. Por se eu não dançar, eu não existo. E agora a pergunta é, porquê é que nós precisamos desta parafernália toda para fazer? Não é? Eu estou-te a fazer estas perguntas porque as faço a mim própria, estás a ver? Exato. Porque a dança não existe só dentro destes circuitos, estás a ver? Eu acho que nos cabe a nós também dar essa liberdade, soltá-la, estás a ver? Eu percebo. E faz parte também das pessoas que programam não é? Fazer o levantamento, what's going on, what's budging in here, não é? Aqui neste deserto árido, o que é que está a acontecer? Mas é uma pergunta interessantíssima, essa questão de porque é que nós fazemos, não é? Nós não precisamos disto para continuar a fazer, não é? E se calhar a nossa vida toda é uma coreografia, não é? Vais dar aulas ali, de repente vais escrever ali, de repente vens a esta tertúlia, de repente já tens uma ideia, escreves no caderno, amanhã fazes uma coreografia. Mas eu acho profundamente marginal, eu sou terrivelmente urbano, tenho essa característica em mim. Eu acho profundamente marginal alguém que decide ficar fora da margem, fora dos centros de um país, a criar arte. Não estamos aqui, coitadinhos, estão no interior, não. Eu acho que é verdadeiramente marginal, porque a gente pergunta aquela pergunta que me irrita, que é porque não ficaste em Berlim, porque não vais morar para Bruxelas? Porque eu não quero.
Agora, eu acho que este país, não somos nós que temos de mudar para o país, é o país que tem que mudar para nós. E acho que a coragem de este... Por isso é que eu disse à Tânia, a minha próxima audição, eu vou fazer uma audição. Também há atores em Braga, não é só atores em Lisboa. Também há atores no Alentejo, em Évora. Lá há uma escola. Sim, há bailarinos, sim, há tudo. Eu acho que... Olha, uma pessoa que marcou a minha vida, passado anos, volta para a Madeira. Chegou lá, já tem 3 teatros que vão apoiar um espetáculo dele. Porque ele decidiu regressar onde ele era. A partir do Valentino Mendonça e do Herberto Helder, pessoas pronto, de lá. Mas é muito, percebes? Eu acho que... Eu vou daqui, sinceramente. Eu acho que este encontro está a servir até como... Vou começar a dar aulas adultos para a semana. E está a servir como vocês estão-me a servir... Ai, peço desculpa. Vocês estão-me a servir como inspiração. Porque a verdade é que às vezes... é muito, para mim, muito inspirador alguém que está em Faro. Mas eu acredito numa coisa, em Faro, no Alentejo, eu acho que criar em Évora deve ser uma cena potentíssima. Criar em Faro, eu acho que vocês têm um comboio que passam em cima da água, é absolutamente fascinante, é absolutamente poético. É absolutamente poético. E acho que vocês têm, toda a gente tem uma voz. Da margem para o centro e do centro para a margem. É esta potência que ele está a falar e que eu senti em ti também. E agora só fazendo o aponto para os... Eu vou já acabar. Para os programadores insufláveis, que eu gosto muito dessa imagem. Mas isso... Nós percebemos. Mas queria só dizer, se nós nos reportarmos aos anos 60, não é? Em Nova Iorque, pronto, porque foi o auge, não é? Quando aquela malta começou toda a pensar, quer dizer, a dança não existe só para ir ao som da música, a dança não existe só para florear os cenários lá atrás, estou a exagerar um bocado. Quando essa malta começou a fazer dança e a tentar perceber o que é isso do corpo e o corpo no espaço, etc., altamente visual e altamente plástico, essa malta transformou aquilo que nós hoje em dia conhecemos como dança, não é? Portanto, essa ideia, eu acho que hoje em dia há assim um bocadinho esse movimento de repente os curadores, they are in charge, mas eu acho que somos nós que temos que mudar isso, não é? É esta undergroundness, é isto que tu fazes, estás a ver? São essas perguntas que tu tens que começam a mudar a textura das coisas.